Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jardim Olavo Bilac. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa última noite de quarta-feira do ano de 2021. Estamos aqui hoje para juntos fazermos o estudo da revista Palavra e Vida na nossa quarta com graça e quero convidá-los nessa noite a meditar nessa carta que Paulo escreve a Filemon, para que possamos, mediante o estudo bíblico, crescermos espiritualmente nessa noite, entendendo a palavra do Senhor. Quero convidá-los a estarem fechando seus olhos. Vamos orar, pedir a Deus que nessa noite Ele possa nos iluminar para termos entendimento da palavra dEle e aplicarmos em nossas vidas. Santo e eterno Deus, é uma alegria grande estar unido a Ti, Senhor, e unido aos meus irmãos nessa noite, para louvar e bendizer o Teu nome e para aprendermos mais de Ti. Senhor, que nessa noite a Tua palavra, mais uma vez, possa promover, Senhor, vida sobre nós, restauração, possa promover cura e que seja mais uma noite onde sejamos alimentados, Senhor, pela Tua santa e preciosa e poderosa palavra. Se conosco, nos abençoe, nós pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, quero convidá-los, você certamente está aí com a sua revista, eu quero convidar você para fazer aí junto a mim a leitura de Filemon, capítulo único, capítulo 1, nós vamos ler do verso de número 10, do 1 até o verso de número 11, e depois vamos falar aí a respeito dos apontamentos que o autor da lição traz para nós. A palavra de Deus diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te dar ordem, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, peço-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, tanto a ti quanto a mim. Amém? Essa é a palavra de Deus. Esses são os versículos aí propostos para a nossa leitura. Na verdade, a nossa lição pede que nós façamos a leitura apenas do verso 10 e 11, mas eu quis fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 11, para que a gente possa, pela misericórdia de Deus, ter uma maior compreensão daquilo que está sendo proposto para nós. Bom, essa lição última da nossa revista vai trazer o texto bíblico de Filemon para nós. Nós sabemos que Filemon é um servo de Cristo Jesus, amigo do apóstolo Paulo, e Paulo vai escrever essa carta a Filemon ali por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, fazendo um pedido muito específico. Paulo está em prisão domiciliar e nessa prisão ele encontra
Onésimo. E encontrando Onésimo, ele consegue pregar o evangelho para Onésimo, ele consegue evangelizar Onésimo, ele consegue fazer com que Onésimo tome uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E Onésimo, que era um escravo que havia fugido de Filemão, provavelmente fugido de Filemão levando algum objeto, algum pertence de valor, agora encontra-se com Paulo na prisão, se converte a Cristo Jesus, e agora Paulo tem o desejo de fazer com que Onésimo retorne a Filemão, não apenas como um escravo, mas acima de tudo como um irmão em Cristo. E essa carta, basicamente, ela vai tratar sobre essa liberdade que temos em Cristo Jesus, essa transformação que nós temos em Cristo Jesus, de receber a pessoa que nos ofendeu, a pessoa que cometeu algo contra nós, recebê-la em amor por Cristo Jesus. Essa carta que Paulo escreve a Filemão é um grande ensinamento para todos os cristãos a respeito daquilo que o texto bíblico nos ensina de não pagarmos o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então nós precisamos ter esse olhar clínico e entender que a carta de Paulo a Filemão não é uma carta apenas para tratar de um problema particular que estava acontecendo entre Filemão e Onésimo, mas é para tratar do coração do cristão. Entender que nesse mundo nós podemos passar por aflições, entender que nesse mundo nós vamos passar por traições, seremos muitas vezes ofendidos, certamente acontecerão alguns danos durante a nossa jornada, mas nada pode ser empecilho para que nós possamos liberar perdão sobre a vida do nosso próximo, para que nós possamos entender que o poder de Deus está presente no Evangelho, o poder de Deus está presente na sua palavra, e quando nós apresentamos a palavra de Deus, ainda que seja para um escravo de Satanás, ainda que para um ladrão, que provavelmente era o que tinha acontecido, Onésimo provavelmente havia furtado algo de valor de Filemão. O poder do Evangelho transforma a vida desse homem, consegue trazer libertação sobre a vida desse homem, consegue trazer restauração sobre a vida desse homem. Então essa carta, que vai até o verso de número 25, ela fala sobre tudo isso e sobre muitas outras coisas mais. Mas nessa noite aqui a minha intenção é fazer essa introdução com os irmãos e passar para analisar os tópicos sugeridos pelo autor da lição. Então eu quero convidar você a me acompanhar. Nós temos aí na página de número 72 o primeiro tópico, que diz assim: elogios a uma comunidade de amor. O verso 1 e 2, que estão propostos aí para explanar esse subtema que foi colocado pelo autor, ele vai apresentar Paulo se identificando para Filemão e ao mesmo tempo vai fazer com que nós possamos identificar através do texto bíblico como Paulo se dirige. Paulo é apóstolo aos gentios. Ele é uma pessoa que era reconhecida tanto pelos judeus, porque antes de sua conversão, ainda quanto Saulo perseguia a igreja, quanto era conhecido também dos gentios. E Paulo, que conhecia tão bem a Filemão, a Áfia e a pessoa de Arquipo aqui, Paulo faz questão de se identificar que ele é o Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não está como prisioneiro de Roma, ele entende que aquela prisão tem um objetivo, e o objetivo é glorificar a Deus. Ele faz questão de dizer que ele não está só, Timóteo, seu filho na fé, está com ele. E ele faz questão também de ressaltar
que ele está enviando uma carta para aquele que é amado, Filemon, e faz questão de citar o nome tanto de Áfia quanto de Arquipo, reconhecendo o valor daqueles que têm sustentado uma igreja dentro de seu lar. Ou seja, provavelmente nós entendemos que essa era uma família constituída por Filemon, o pai, Arquipo, o filho, e Áfia, a esposa. Esse é o entendimento e o pensamento da maioria dos estudiosos, e entende-se que essa família estava trabalhando arduamente para pregar o Evangelho. E aí Paulo vai falar com essa família, vai tratar de um problema tão sério, tão inovador, que é pedir que Filemon receba Onésimo não como escravo devedor, mas como agora um irmão em Cristo Jesus. Paulo vai se dirigir a esses irmãos em Cristo em amor, assim como todos nós devemos nos dirigir uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina que se devemos dever alguma coisa ao nosso próximo, se tivermos alguma dívida para com o nosso próximo, essa dívida precisa ser o amor. E amor precisa ser declarado. O amor, ele não pode ser apenas um sentimento no nosso coração, não pode ser apenas um pensamento que esteja enclausurado na nossa mente. Ele precisa ser falado. As pessoas que estão à nossa volta precisam saber que nós a amamos. Então precisamos amar com palavras, amar com pensamento, amar também com atitudes. E basicamente o que Paulo está promovendo é isso. Ele começa falando do amor que ele tem por essa família. Ele inicia dizendo que essa família faz um trabalho maravilhoso, que é o trabalho de sustentar uma igreja dentro do seu lar. E nessa crescente ele passa então para o amor cristão, que é o tópico 2, que está proposto aí o verso 10, o verso 17 e o verso 18. Dá uma olhada comigo. No verso 10 ele diz assim: sim, peço-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, o primeiro versículo já está falando de um amor, que é o amor de Deus, que não pode se perder de nós, não pode ser esfriado por nós. Paulo está aprisionado, Paulo está sofrendo perseguição, e aqui nessa primeira prisão não é perseguição dos gentios, não é perseguição de Roma, é a perseguição dos próprios judeus. Mas mesmo ele sofrendo perseguição, o amor dele por alcançar vidas, por fazer novos discípulos, não morre. Então ele dirige o seu pedido a Filemon, dizendo: olha, peço-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. O que Paulo está dizendo aqui? Que a prisão não foi capaz de retirar do seu coração, da sua mente, o amor de Cristo Jesus sobre a sua vida, o chamado de Cristo Jesus sobre a sua vida, ao ponto de mesmo estar ele aprisionado, está gerando filhos. E nós sabemos que gerar um filho, cuidar de um filho, educar um filho, ensinar um filho são atos amorosos, não é verdade? Então Paulo começa já aqui no verso 10 dizendo para nós: olha, solicito em favor do meu filho. Ele começa no verso de número 8 dizendo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te dar ordem, eu não quero te dar ordem, eu não quero que você me veja como uma pessoa superior a você, que vai colocar você sobre um jugo desigual. Não, eu prefiro, todavia, fazer um pedido em amor. E o pedido que eu vou fazer em amor é porque eu tenho esse amor, de maneira que eu gerei um filho em prisões, um filho espiritual. No verso 17 e 18 diz assim o texto bíblico: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano Onésimo te causou, lança a dívida de Onésimo sobre a minha pessoa, Paulo. Então perceba que Paulo está a todo momento tratando
Filemon e a casa de Filemon de forma amorosa e falando não só de amor, mas provando para Filemon e para a sua casa que ele ama. Ou seja, Paulo não vai fazer um pedido para Filemon que ele não pudesse realizar. Paulo está dando um ensinamento que quando nós falamos de amor, nós precisamos viver em amor. E quando nós vivemos em amor, para falar de amor se torna mais fácil, porque as pessoas conseguem contemplar o amor de Deus através das nossas vidas. E aí nós vamos então agora para a parte de número 3 aí, quando Paulo vai falar a respeito de Onésimo se tornar agora um escravo útil, porque o texto bíblico que está proposto para nós diz justamente isso. Verso 11 e 12 diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil tanto a ti quanto a mim. Eu te envio Onésimo de volta em pessoa, e quero dizer que falo do meu próprio coração. Ou seja, Paulo está enviando Onésimo, mas era para Filemon não apenas receber Onésimo, mas entender que Onésimo estava ali representando o próprio coração do apóstolo Paulo, um coração de amor que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, foi transformado, um homem que havia dado ordens para matar e para perseguir inúmeros cristãos, o homem que consentiu no apedrejamento de Estevão. Esse homem está demonstrando, através de sua vida, através da sua fala e através agora do seu filho na fé, Onésimo, que Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra e ele pode nos transformar. Quando eu e você entendemos isso, nós conseguimos olhar para as pessoas que talvez nos feriram, que talvez provocaram algo que nos fez muito mal, seja um mal emocional, seja um mal material. Precisamos olhar para essas pessoas entendendo que Jesus Cristo tem poder para transformar. Olhar para essas pessoas e não vê-las como pessoas inúteis, pessoas imprestáveis, pessoas que não servem. Nós devemos olhar para essas pessoas com um olhar de amor e ter ações de amor, e ações de amor que possam de alguma forma colocar essas pessoas no melhor lugar que elas podem estar. Uma pessoa inútil, uma pessoa que provoca ira, uma pessoa que causou algum mal para você, não deve ser esquecida por você, não deve ser anulada pela sua mente. Você precisa, com a mente de Cristo, voltar-se para Deus Pai e colocar essa pessoa diante do altar do Senhor. Colocar essa pessoa diante do altar de Deus, não pedindo vingança, mas pedindo misericórdia e graça. Porque todos nós necessitamos da misericórdia e graça de Deus. Todos nós nos voltamos contra Deus. Todos nós abandonamos a pessoa de Deus, demos as costas para o nosso Deus. Nenhum de nós somos dignos do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da libertação que Deus trouxe sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso. A igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra precisa viver o verdadeiro evangelho da graça. E o verdadeiro evangelho da graça vai nos ensinar sobre uma graça que não é barata, uma graça que transforma, uma graça que me alcança, que transforma a minha vida e que me torna responsável por pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse. É o evangelho que mostra ao pecador o pecado, mas mostra também ao pecador o único, justo, puro, reto, santo caminho que é Jesus, que tem poder de transformar as nossas vidas.
A conclusão é nós entendermos que, como igreja de Cristo, nós precisamos entender que a sua palavra tem poder para transformar a humanidade. Tem poder para transformar o ladrão em um homem santo. Tem poder para transformar o homem pecador a um homem que busca continuamente, incessantemente, a santidade. E aí a revista Palavra e Vida sempre traz para nós algumas perguntas que vêm com o tema para pensar e agir. Para pensar e agir, pense e reflita em como a sua igreja tem se posicionado como uma comunidade de amor. Algo importante. Nós precisamos olhar não apenas para fora, para o outro, mas olhar para dentro de nós. Enquanto igreja local aqui em Jardim Olavo Bilac, será que nós temos olhado para o nosso próximo com amor? Será que nós estamos abertos a receber os pecadores e a ministrar a eles o verdadeiro evangelho que tem poder para transformar? Segundo, como devemos evangelizar aqueles que estão escravizados pelo pecado? Precisamos ser eficientes nessa evangelização. Precisamos mostrar para eles que o pecado não é um problema só deles, o pecado é um problema da humanidade. E essa humanidade só pode ser liberta do pecado se ela cultivar um relacionamento íntimo com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Terceiro, como podemos ser instrumento de reconciliação como foi Paulo entre Filemão e Onésimo? Bom, precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que ela quer mais do que nos relatar, que é mais do que contar uma história. Ela quer revelar a pessoa de Deus a cada um de nós. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, é infalível. O escritor aos Hebreus vai dizer que essa palavra ela tem poder de penetração que nenhum outro instrumento ou livro ou objeto sobre a face da terra tem. É mais cortante do que espada de dois gumes. Essa palavra que nós lemos e estamos expondo aqui nessa lição é a palavra que tem poder para transformar o homem. É aqui que nós podemos ler e entender que não estou aprendendo hoje a respeito de Paulo, Filemão e Onésimo. Eu estou aprendendo a respeito do coração de Deus, que viu o homem perdido no jardim do Éden após o pecado, viu que esse homem tinha tentado furtar a glória que é de Deus, e mesmo sabendo que foi o homem que cometeu o pecado, ele não deixou de se relacionar com esse homem, com o objetivo de resgatá-lo. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio, por exemplo, a carta de Filemão, eu não vejo apenas personagens como Timóteo, como Arquipo, como Epáfras, como Paulo, como Onésimo, como Áfia. Não! Eu estou vendo o coração de Deus, que revela para nós um Deus de amor, um Deus que sofre o pecado do homem, um Deus que vê uma humanidade que está perdida, que está errando, que não tem como se livrar desse erro, não tem como se livrar desse pecado, das amarras da carnalidade, das amarras de Satanás, e ele, por amor, envia Cristo Jesus para reconciliar o homem consigo, para fazer essa ponte, essa reconciliação. Então, queridos, nessa última lição do ano, eu queria convidar você a mais uma vez voltar os seus olhos para as Sagradas Escrituras, entendendo que essa palavra, e somente essa palavra, a Bíblia Sagrada, tem poder para transformar a sua vida. Creia nisso. O Evangelho de Deus é poder para salvar o homem.
Leia essa palavra, medite nessa palavra, tenha desejo por essa palavra e saiba que essa palavra tem o poder para transformar a sua vida. Ela quer tirar você da posição de escravo e colocar você numa posição de liberdade. É isso que Jesus nos ensina. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, então sereis livres. E eu creio que Jesus Cristo me libertou. Me libertou para me dar a oportunidade não só de reconhecer o perdão dele sobre a minha vida, mas de transmitir esse perdão que Deus deu sobre mim, à vida daqueles que estão ao meu lado. Que Deus nos abençoe, que possamos ter essa mente cristã, que possamos ter essa prática cristã e possamos viver em harmonia com Deus, em harmonia com o nosso próximo, sabendo que para o nosso próximo ser alcançado por Cristo Jesus, nós precisamos ser um bom instrumento para fazer uma ponte de reconciliação. A obra é do Espírito Santo, mas eu preciso ser essa ponte de levar a palavra de Deus ao meu irmão, sabendo que Deus tem todo o poder. Que Deus te abençoe, que você continue tendo um findar de 2021 abençoador na presença de Deus. Amém? Fique na paz.